Salve Roma, salve Maria, viva Cristo Rei! Hoje nós finalmente chegamos ao último livro da Bíblia, o Apocalipse de São João. E nós vamos falar, sobre as curiosidades que envolve esse livro. Para quem ele foi escrito, em que ano, quando foi escrito, por que São João escreveu esse livro, etc, etc. Então, vamos começar dando uma introdução. Bom, o Apocalipse foi escrito pelo apóstolo São João já no final de sua vida, por volta do ano 70, e foi terminado por volta do ano 95, sob a fórmula de uma carta escrita à Igreja da Ásia Menor, que vivia tempos difíceis de perseguição romana. É um livro bastante enigmático e de difícil ser entendido, e o que pode gerar muitos erros de interpretação, como já ocorreu muitas vezes na história da Igreja. Se não observarmos com cuidado como a Igreja o interpreta, o imperador romano Domiciano, de 81 a 96, moveu forte perseguição aos cristãos, tendo deportado São João, que era o bispo de Éfeso, para a ilha de Patmos. Ao mesmo tempo, os cristãos eram hostilizados pelos judeus e guardavam a volta de Cristo, que não acontecia, para livrá-los de todos os males. Foi nesse contexto que o apóstolo terminou de escrever o Apocalipse para confortar e animar os cristãos das inúmeras comunidades que já surgiam na Ásia Menor. O Apocalipse, em grego, Apocalipsis, que quer dizer revelação, era um gênero literário que se tornou usual entre os judeus após o exílio da Babilônia, de 587 a 535 a.C., e descreve os fins dos tempos, ou a grande tribulação daquela época que vai julgar os homens. Essa intervenção de Deus abala a natureza, fenômenos cósmicos, com muita simbologia e números. O Apocalipse não pretende dar uma descrição antecipada dos acontecimentos futuros, mas de apresentar uma mesma realidade sobre vários símbolos diferentes, e tudo é feito com uma linguagem intencionalmente figurada para despertar a atenção do leitor que estava acostumado ao gênero apocalíptico usado pelos judeus. Alguns símbolos têm significados precisos. O cordeiro simboliza o Cristo, a mulher, a igreja ou a Virgem Maria, o dragão, as forças hostis, ao reino de Deus. As duas feras no capítulo 13, o Império Romano e o culto imperial. A fera no capítulo 17 simboliza Nero. O número 3,5, coisas nefastas, ou enfim. Mas esses símbolos não são exclusivos. Cristo é às vezes representado como o Filho do Homem, ou o Cavaleiro. O Apocalipse é uma revelação sobrenatural, supranormal, velada sobre símbolos, representando tanto o passado quanto o presente da Igreja e também o futuro. Se refere a um período indefinido que separa a ascensão de Cristo de sua, entre aspas, volta gloriosa, que é o fim do mundo. Deixa claro da impossibilidade de escapar à luta e ao sofrimento, às perseguições e ao fracasso aparente no plano terrestre. A realidade da salvação que lhes será concedida no meio de suas obrigações, e a vitória final, que é a obra de Cristo ressuscitado, que venceu o pecado e a morte. A mensagem principal do livro é que Deus é o Senhor da história dos homens, e no final haverá a vitória dos justos, em que pesa o sofrimento e a morte, mostra a vida da Igreja na Terra com uma contínua luta entre Cristo e Satanás, que é a personificação do pecado que surge do coração do homem, mas que no final haverá o triunfo definitivo do reino de Cristo. Triunfo que implica na ressurreição dos mortos, que acontece após a morte de cada um, e a renovação da natureza material. As calamidades que estão apresentadas não devem ser interpretadas ao pé da letra. Isso é falta de respeito à Bíblia.
Deus sabe e saberá tirar de todo o sofrimento da humanidade a vitória final do bem e sobre o mal. E aí, terminamos essa introdução e você deve estar se perguntando: por que é que eu estou com essa túnica branca? Bom, por dois motivos muito claros e muito simples. Primeiro, eu sou coroinha, né? Já percebe-se no nome do canal, um coroinha sincero, né? Porque eu sou coroinha e aqui eu só falo sinceridade, a verdade, né? E o motivo vocês vão descobrir quando vocês mesmos lerem o livro todo, o Apocalipse, que vai falar das vestes brancas, etc, etc. Então leia que vocês também vão se lembrar por que eu estou de túnica branca. Então vamos começar. Visto que alguns textos do Apocalipse são difíceis de serem interpretados e são muitas vezes objetos de polêmica, queremos apresentar aqui a interpretação que mais se coaduna com o entendimento da Igreja. Para tal, usamos as explicações dadas por D. Estevão Bittencourt, que era parapsicólogo, em sua revista Pergunte e Responderemos, do CEP 201 e 970, Rio de Janeiro, a quem agradecemos por poder fazer o uso de suas páginas. O primeiro símbolo, o número da besta, que está em Apocalipse 13, 18. Aproveitando do simbolismo dos números dos antigos, São João designou o perseguidor dos cristãos, figurado como uma besta, dizendo que o nome desse homem tem o valor numérico de 666. Calme, não se assustem, não tem nada a ver com Satanás, diabo, enfim. Para os antigos, as letras tinham valor numérico, como, por exemplo, no alfabeto romano, o I representa o 1, 2 Is, o 2, o V representa o 5, o C, 100, D, 500 e M, 1000. E assim vai. E a soma dos números correspondente a cada letra de um nome dava o valor numérico desse nome. Qual é então para o autor sagrado do Apocalipse o nome cujas letras somadas dão o total de 666? Nota-se que não se deve procurar tal nome entre os latinos ou na história posterior a São João, uma vez que os leitores do Apocalipse estavam na Ásia Menor e ali se falava o grego e não o latim, e só conheciam os acontecimentos do seu passado e do seu presente. É para esses leitores que São João queria transmitir uma mensagem, na forma que pudessem compreender. Portanto, não tem a menor base científica a hostil e grosseira afirmação de alguns protestantes de que o nosso Papa é a besta do Apocalipse, ou que na sua tiara está escrito o número 666, já que aí está escrito Vicarius Filii Dei, Vigário do Filho de Deus. Antes de mais nada, é preciso lembrar que nenhum Papa se intitulou de Vicarius Filii Dei, mas sim de Servus Servorum Dei. Em segundo lugar, é uma expressão em latim, enquanto o Apocalipse, como já vimos, foi escrito para pessoas que não sabiam esta língua. Foi escrito em grego para cristãos que falavam em grego. Além do mais, o autor do Apocalipse fala do número de um homem, Apocalipse 13, 18. Ora, Vicarius Filii Dei não é o nome de um homem, mas sim um título. Mas ainda, segundo o texto, esse homem de número 666 traz as seguintes características. Entre aspas, foi-lhe dado também a faculdade de proferir arrogâncias e blasfêmias. Abriu, pois, a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os habitantes do céu. Foi-lhe dado também fazer guerra aos santos e vencê-los. Será que alguém em sã consciência teria a coragem de acusar os papas de algumas dessas aberrações? Proferir arrogâncias, blasfemar contra Deus, contra o tabernáculo ou contra os anjos e santos? Só uma mente doentia ou mal intencionada poderia chegar a este desatino. O Papa é exatamente uma figura oposta à fera de número 666, descrita no Apocalipse. É o pregoeiro da paz em todo o mundo. É o dedicado servo de Deus. Os estudiosos em exegese
conclui que o 666 corresponde às letras de expressão César Nero, escrita em caracteres hebraicos da direita para a esquerda, NVRNRSQ, que na numerologia é 50 mais 6 mais 200 mais 50 mais 200 mais 60 mais 100 igual a 666. Caso se omita o num, que é o N, final de Nerum, dando-se forma latina Nero ao nome, tem-se o total 666 menos 50, que é igual a 616. Isso explicaria que alguns manuscritos do Apocalipse tenham 616 em vez de 666. Nero, na verdade, foi o tipo do perseguidor dos cristãos. Foi o primeiro imperador romano a perseguir a igreja desde o ano de 64 d.C. E sua perseguição foi bárbara e cruel. Foi daí que São João começou a escrever o Apocalipse. Se fugirmos das normas sóbrias e científicas, podemos concluir erradamente que muitas pessoas podem ser tidas como a besta do Apocalipse. Assim, por exemplo, a França teve mais de 16 reis com o nome de Luís, em latim Ludovicus. Se fizermos a correspondência desse nome com os números, encontraremos o total de 666. Se não, vejamos. Ludovicus, 50 mais 5 mais 500 mais 5 mais 1 mais 100 mais 5, 666. Em latim, o U corresponde ao V. Por isso que o nome de Deus em grego, que é Yahweh, quando passou para o latim, o U pode ser substituído pelo V, e daí ficou em latim Yahvé. Então seria o caso de se perguntar: qual o rei da França foi o 666, a besta do Apocalipse? Da mesma forma, até mesmo a fundadora do Adventismo, Ellen Goldwater, que viveu no século passado, século XX mais ou menos, poderia ser a besta do Apocalipse. Ellen Goldwater, L mais L é igual a 50 mais 50. V mais L mais D é igual a 5 mais 50 mais 500. V mais I, 5 mais 5 mais 1. Em latim, o W vale como 2V. É claro que todas essas interpretações são falsas, uma vez que os fiéis da Ásia Menor não poderiam entendê-las. Então, vamos para o segundo simbolismo. O reino milenar de Cristo, Apocalipse 20, do 1 ao 15. Este trecho do Apocalipse foi na Antiguidade e hoje também entendido como se anunciasse um reino de Cristo, de paz e bonança, durante 1000 anos, imediatamente antes do fim dos tempos, estando Satanás acorrentado. Este milênio de Cristo na Terra seria inaugurado pela primeira ressurreição, que é o batismo, reservada somente aos justos, aos quais seriam dado viver em paz com Cristo. Terminado este milênio, Satanás seria solto para realizar o seu ataque final contra a igreja, claro, tudo metaforicamente, que seria a sua derrota definitiva. Então aconteceria a segunda ressurreição para os demais homens, que é após a morte de cada um, e o juízo final, que também é após a morte. Esta teoria milenarista, entendida ao pé da letra, foi aceita por antigos escritores da Igreja, São Justino, de 165, Santo Irineu, 202, Tertuliano, após 220, Lactâncio, após 317, mas nunca foi confirmada pela Igreja. Santo Agostinho, em 430, propôs um novo modo de entender o texto, e este foi aceito pela Igreja. Santo Agostinho baseou-se em João 5, 25 ao 29, para sua interpretação. O texto diz: em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já veio, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Óbvio, que é após a morte a ressurreição. Não vos admireis disto, pois vem a hora em que ouvirão a sua voz todos os que estão nos sepulcros. Os que praticaram o bem sairão para a ressurreição da vida,
Os que, porém, praticaram o mal sairão para a ressurreição do juízo. Ou seja, todos temos que ressuscitar após a morte, tanto os vivos quanto os mortos, tanto os bons quanto os maus. Nesse trecho, o Senhor distingue duas ressurreições. Uma que se dá agora e já veio, no tempo presente, quando ressoa a pregação da Boa Nova, é espiritual devida ao batismo. Equivale à passagem do pecado original para a vida da graça santificante. A outra é simplesmente após a morte, que se dá no fim dos tempos de cada um, quando os corpos forem beneficiados pela vida nova, agora latente nas almas, corpo-alma, uma coisa só. Não existe alma sem corpo. Por conseguinte, no Apocalipse, a ressurreição primeira é a passagem da morte para a vida, que se dá no batismo de cada cristão, quando este começa a viver a vida sobrenatural ou a vida do céu em meio às lutas da terra. A segunda ressurreição é sim a ressurreição dos corpos, que se dará quando a pessoa morre e se encontra com Cristo em sua volta gloriosa, para julgar todos os homens após a morte e, por fim, definitivo, a história. 1000 anos em Apocalipse designa a história da igreja na medida em que é luta vitoriosa. 1000 é um símbolo de plenitude, de perfeição, 1000 felicidades. Na linguagem popular, são todas as felicidades. Pela redenção na cruz, Cristo venceu o príncipe deste mundo, que é o pecado, tornando-o semelhante a um cão acorrentado, que muito pode latir, mas que só pode morder a quem voluntariamente se lhe chegue perto. Santo Agostinho. É justamente esta a situação do maligno na época que vai da primeira à segunda vinda de Cristo ou no decurso da história do cristianismo. Por isto, os 3 anos e meio que simbolizam o aspecto doloroso desses séculos, já estamos no final do 20º século, são equivalentes a 1000 anos. Caso queiramos deter nossa atenção sobre o aspecto feliz, transcendente ou celeste da vida do cristão que peregrina sobre a terra, a graça santificante é a semente da glória do céu. Assim se vê como seria, ao contrário, a mentalidade do autor sagrado tomar ao pé da letra os 1000 anos do capítulo 20 e admitir um reino milenar de Cristo visível na terra. Ignorância. Conclusão. Infelizmente, há muitos que querem interpretar a Bíblia ao seu modo, mesmo sem conhecer os gêneros literários, as linguagens antigas, a história antiga, etc. E isso tem levado multidões a caminhar longe da verdade de Deus. Até tarô bíblico tentam na TV, isto é, interpretar a Bíblia com o auxílio das cartas esotéricas do tarô. Por tudo isso, e para que não aconteça essas aberrações e a Bíblia não ficasse sujeita a interpretações subjetivas de muitos, foi que Jesus deixou o sagrado magistério da Igreja, Pedro e os apóstolos, que hoje é o Papa e os bispos, sucessores dos apóstolos, para interpretar sem erro o que foi revelado sem erro. E agora, o que eu sempre digo a vocês, pelas minhas redes sociais, etc., vocês entendem melhor agora o que disse Santo Agostinho. Entre aspas, eu não acreditaria no Evangelho se a isto não me levasse a autoridade da Igreja. Ou seja, eu só acredito nos Evangelhos, na Bíblia, porque a Igreja manda eu acreditar. Se ela dissesse que não é para acreditar, eu não acreditaria. Sem fim de papo e ponto final. Não é fácil, muitas vezes, interpretar a Bíblia. É claro que há passagens que devem ser lidas ao pé da letra, como a que Jesus diz, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Mas muitos versículos difíceis, o próprio São Pedro reclinava os não preparados, que já no seu tempo queriam interpretar as Sagradas Escrituras ao seu bel prazer. É o que Pedro fala quando se refere às cartas de São Paulo, que já naquele tempo eram considerado parte da Escritura. Entre aspas. Como também vosso irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado, é o que ele faz em todas as suas cartas,
Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras, segundo Pedro 3, 15 ao 16. Este ensinamento tão claro de São Pedro mostra-nos que é uma temeridade de cada um de nós interpretar a Bíblia ao seu bel prazer, sem obedecer ao sagrado magistério da Igreja. A garantia que Jesus nos deixou, se para o próprio São Pedro, que vivia ao lado de Paulo, que conhecia o hebraico nas escrituras, entre aspas, passagens difíceis de entender, ora, imagine então para nós, que estamos há 2000 anos dos apóstolos. Por isso, é preciso prudência e obediência àquilo que a igreja ensina. Não sejamos, entre aspas, iluminados, mais do que a igreja é. Nenhum dos santos foram assim. Isso é história, isso é ciência, isso é a verdadeira doutrina da igreja, a única religião revelada e assinada com os verdadeiros milagres. E essas assinaturas pertencem à ciência. Então, finalmente, terminamos. Eu espero que quem chegou até aqui tenha entendido tudo. Deixa o like, se inscreva, sugestões, que vamos ver o que eu vou... Estou procurando ainda ideias para o que eu posso postar, né, já que acabou o nosso mini curso bíblico. Mas eu já estou pensando aí num outro tema para eu fazer uma série de vídeos. E depois desse tema fundamental, vai vir uma próxima live sobre as religiões, ou seitas, ou pseudo-religiões, né, de culto afro-brasileiro. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora e até outra oportunidade, se Deus quiser.